Eu quero conversar mais uma vez com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, porque cada dia que passa no nosso país, nós nos deparamos com coisas cada dia mais absurdas. São posicionamentos, questionamentos e argumentações contra o cristianismo. Quando digo contra o cristianismo, é contra Cristo. E nós cristãos, católicos e cristãos de uma maneira geral, temos que nos manifestar, ou nos manifestamos protestando e reafirmando aquilo que esse povo estão querendo destruir, ou seremos coniventes e corresponsáveis com tais atitudes. Aconteceu na Comissão de Direitos Humanos e Educação e Cultura uma sessão especial onde uma senhora afirma em relação a o comportamento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, falando que é um assunto controverso, onde as crianças que brincam com a sexualidade dos seus próprios corpos, meninas com meninos e meninos com meninas e vice-versa, não é? Me perdoa a palavra, no popular, uma suruba. Ela diz que isso é bom porque as crianças estão se conhecendo. E deixe as nossas crianças brincarem em paz, porque essas crianças vão ser muito mais inteligentes. Minha Nossa Senhora, o que está acontecendo com a humanidade? Mas vamos ouvir o que ela fala em relação ao que acabei de citar, para que vocês tenham uma ideia e como cristão, ou pelo menos como ser humano coerente, possa tirar suas conclusões e também dar a sua opinião. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Então, isso, disse ela, não significa que as crianças são gays ou lésbicas. Agora, no conceito dela, ou seja lá de quem for, porque no conceito de quem tem, aliás, é subestimar a inteligência das pessoas. É subestimar a inteligência e a compreensão cristã, ou mesmo de quem não é cristão. Ou então é burrice mesmo, me perdoe a palavra. Agora, é burrice de quem quer tentar passar com argumentos tão chulos a sua ideologia. Agora, infelizmente, isso já está acontecendo no nosso país, em sala de aula.
Isso que ela falou já está acontecendo, não é coisa que vai acontecer, não. Veja só este vídeo, porque isso já está acontecendo e nós precisamos, como pais, como mães, como jovens conscientes, como pessoas prudentes e responsáveis, para não achar que isso é normal. Veja este vídeo. Não esqueça de mim não, viu? E eu aqui de novo. E Luan, E agora, não, Luan, você tem que puxar um aí. Aê, que velho. vai, Gisele. Gente, meu Deus, pelo amor de Deus. Só vai todo mundo pro inferno. E aquele beijo ali durou, hein? Durou ali, hein? Durou, hein? E tá bom, é? Nossa, aqui, ó. E aquele ali Isso, faltou Duda e a outra ali, ó. Faltou Duda aí. nós três. Vai. Vai, você dois aí. Acabou, galera. Esse foi o vídeo do nosso Rodinho Nação, foi. Compareça à festa amanhã. Vem aqui, vem aqui. Pera aí, gente. Vem. Talarico. Aqui, cara. Aqui, cara. Ah, meu Deus, que coisa linda, fazendo também. Ai, gente, eu nunca tenho. Peraí. Imagina. Quantos aqui? 1, 2, 3, 6, 7. Vai sextuplo agora. Então, é isso que já está acontecendo. Onde jovens, adolescentes, beijando homem com homem, mulher com mulher, 3 de uma vez, 10 de uma vez. Minha Nossa Senhora. Para onde caminha a humanidade? E não é coisa de gente, não é imatura. Porque essa senhora que vai falar agora, ela diz que esse projeto tem que chegar no chão da escola. Ou seja, tem que pegar do princípio, envolvendo todo o contexto do ensinamento, ou da projeção e da filosofia de ensino, desde do ensino fundamental. Tem que chegar ao chão da escola. Então, ouça, veja o que essa senhora, que deveria estar ensinando para os adolescentes e para os jovens, o que diz na carta de Tito, que ele diz assim: as senhoras de idade se ocupem a ensinar as mais novas, as mais jovens, a serem fiéis aos seus maridos, ensinar bons costumes, para que a palavra de Deus não seja desonrada. Agora, veja o que ela diz. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. É isso que afirma esta senhora que acaba de falar. E, continuando, vem outro acrescentar que trabalhar ideologia de gênero na escola não deve ter idade. Tem que trabalhar de diferentes maneiras para passar para as nossas crianças aquilo que eles acham que é um avanço, que é o moderno, para que desde a tenra idade ela possa ir se desenvolvendo com esse tipo de comportamento nefasto e infeliz. Como na fala da primeira, que disse: deixa as crianças brincarem em paz, praticando sexo para ser mais inteligente. Essa prática também já existe nas escolas. De ensinar crianças, não de 6 anos, mas de 4 anos, que homens, ou os homens, na ideologia, no entendimento deles,
deve usar saia, deve usar brincos e pintar as unhas. Veja este vídeo e essa criança falando, onde o pai a questiona os ensinamentos que ela recebeu na escola. Vamos ver. Olha, aqui a minha professora ensinou coisa errada, que menino usa saia, vestido, brinco e pintar unha. Aí, e também a Pro disse, e quando a gente fez uma roda. Onde foi essa roda? Foi lá, na minha sala. A roda foi dentro da sala e ela falou o quê? Disse que menino pode usar saia, pintar unha e usar brinco. É? Qual o nome da sua professora? Professora Ângela. De qual escola? Você lembra o nome? O nome da sua escola? Montelombato. Isso, Escola Monteiro Lobato, né? Isso. E qual é o seu nome? Aisha. Isso. Quantos aninhos você tem? 4. 4 aninhos, né? Então a professora ensinou, a professora Ângela do Monteiro Lobato, falou que você... Falou o quê? Fala de novo. Vestido, pode usar vestido, pintar unha e brinco. Ela falou isso para todas as crianças hoje? Dentro da sala de aula? Então tá bom. A gente vai ver o que a gente faz. Porque isso é inadmissível. Uma criança de 4 anos de idade aprender que um menino pode usar brinco, pode usar vestido e pode pintar unha. Isso é um absurdo. Ensinar isso dentro de uma sala de aula para uma criança de apenas 4 anos. Então vejam que a ideologia, ela já está disseminada. Ela já está sendo colocada em prática. É constrangedor. É uma agressão. E ver que muitas vezes tem cristãos, não, deixa isso para lá. Isso não vai para lugar nenhum, não. Meu Deus. Se eu e você, que dizemos que somos cristãos, que vamos à missa, que confessamos, que comungamos, nos omitirmos diante disso, estamos fazendo o quê? Que cristianismo é esse? Às vezes até, né, vão nos chamar, ou aqueles que se pronunciam, de ser fundamentalista, como nós vamos ver daqui a pouco. É o próximo passo dessa gravação. Mas Jesus Cristo disse foi assim: deixe vir a mim as criancinhas. Eu acho até que citei isso no outro vídeo. Ele diz, Jesus diz, melhor seria que alguém que leva uma criança a pecar amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e se jogasse no fundo do mar. Uma pedra de moinho, da época de Jesus, segundo as informações, é 2.000 quilos. Agora você pense a gravidade de você levar a criancinha logo no seu início de desenvolvimento do seu raciocínio, do seu entendimento, a seguir durante toda uma vida depravada e distorcida dessa forma. Nós não podemos nem devemos ficar quietos nem calados. Para não ir de encontro à sociedade que nos chama de fundamentalistas. A Bíblia agora é um livro para ser lido e entendido segundo a cabeça dessas pessoas. Raciocínio microscópico em relação ao entendimento
porque o nosso raciocínio diante do de Deus não é quase nada mesmo. Mas quando ele quer sobrepor a sua ideia acima da de Deus, aí é que a coisa fica muito mais grave. Pecado contra o Espírito Santo, porque ele insiste em dar de encontro com a palavra de Deus. Como diz o Jean William, que é deputado federal, quem lê a Bíblia e interpreta ao pé da letra é fundamentalista. Podemos dizer isso sem medo de ser feliz. Oh, meu Deus! Que grande e que expressiva descoberta. Vamos ouvir para que você possa compreender o que ele diz. Vamos ver o que é que John William fala em relação àqueles que interpretam a Bíblia contra essas ações nefastas que eles querem impor e querem colocar na cabeça dos brasileiros. Vamos ver. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. Fundamentalista, John William, é vocês que fundamentam as suas ideias em vocês mesmos. Cristão, católico, apostólico, romano e cristão que lê a Bíblia, ele não é fundamentalista, ele tem fundamentos sólidos. Fundamentos sólidos. Fundamentos sólidos em Jesus Cristo, que passou esses ensinamentos para nós. E foi até o fim. Morreu pregado na cruz. Para consolidar os seus ensinamentos, esse fundamento que os cristãos têm, consolidou na cruz e na ressurreição de Jesus, nosso Senhor. Que você e ninguém pense que Ele está longe de nós. Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Se não acredito nisso, não acredito em nada. Isso não é fundamentalismo. É crer na palavra de Jesus, que criou o céu e a terra, a mim e a você também. Que mantém a mim, a você e a todos esses que querem rasgar o que está escrito. Que a Bíblia não fala nada. Na Bíblia está escrito os fundamentos da fé cristã. Não é da teologia judaica, ou da teologia católica, ou da teologia de quem quer que seja. É da teologia de Jesus Cristo, o teor que vem dele, e da cruz de Cristo e da sua ressurreição. Isso é o fundamentalismo. Isso é o fundamento cristão. Pois é. É isso. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz é o que Jesus nos diz. Eu digo isso para que vocês participem da minha alegria e a sua alegria seja completa, ou a vossa alegria seja completa. Jesus diz isso para nós, está no Evangelho de São João. Isto o quê? Siga os meus mandamentos, ensine os meus mandamentos, não tenha medo. Porque se fizeram isso com o Filho de Deus, o que não farão com vocês? Se fizeram isso com a árvore verde, o que não farão com a seca? Não tenham medo, disse Jesus. Então, ser feliz é seguir os ensinamentos de Cristo. Não é seguir a vontade ou a interpretação distorcida ou que rasga a palavra de Deus. Como este outro que vai falar agora, para que todo mundo possa ver. Que chama esses desgraçados religiosos fundamentalistas. Você sabe o que significa desgraçado? Desgraçado, na linguagem cristã, quer dizer alguém que está fora da graça. Alguém que está sem Deus no coração. Ele não sabe disso. Os religiosos não são desgraçados, não. Eles são cheios de graças, ou seja,
cheios de Deus. Cheios de Deus. Não é desgraçado não, é cheios de Deus. Porque Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o cristão se pronuncia contra isso, é o próprio Cristo que se pronuncia. Quando for falar, não tenha medo, porque quem falará não é vocês, mas é o Espírito do meu Pai que falará em vocês, que eu enviarei. Então, ele diz que o projeto da religião está cada dia se consolidando. Cada dia se consolidando, não, já está consolidado. São 2018 anos. 2018 anos. E ele ainda não sabe que está consolidado? Será que você não sabe que essa consolidação, como disse ainda há pouco, foi na cruz de Cristo e na sua ressurreição? Então não vai manchar cultura nenhuma, não. O jeito do povo cristão viver nunca vai mudar. Mas vamos ver o que é que vai, como se pronuncia esse instrumento de Satanás para agredir os cristãos, a fé e a instituição mais sagrada que é a família. Destruir a família. Veja o que disse esta pessoa. Poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, Até pegar em armas para lutar ou matar os cristãos. Vejam só. Viram? Se não viram, vejam de novo. Volte o vídeo e veja de novo para acreditar. Até pegar em armas contra os cristãos que defendem a família, a vida, como Jesus determinou. Estou aqui para acabar com a sacralização do casamento. Esta desgraça. Porque ele não sabe que isso é plano de Deus. Não sabe que casamento é plano de Deus. Então, acabar com essa desgraça, porque está cheia da cultura judaica, da cultura cristã, é para desconstruir. Não vai desconstruir, não, porque Jesus é quem sustenta. Jesus escolheu uma família para poder vir ao mundo, a família de Nazaré, Maria e José. Então, por mais que esses anticristos queiram impor a sua vontade, não prevalece não. Porque Jesus Cristo disse, quando chegassem essas coisas, tenham confiança, sejam firmes, decididos, porque aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. E a Igreja de Cristo foi fundada no sangue de Cristo e no sangue dos mártires, de tantos cristãos que morreram para que a fé chegasse até nós.
E o cristão verdadeiro não tem medo de morrer para afirmar não fundamentalismo, mas os fundamentos da fé. Os fundamentos da fé. Quem é que garante isso? O Espírito Santo de Deus, que habita em nós. E cada pessoa que deixa o Espírito de Deus agir. O Espírito Santo é que ilumina. Não é a todo mundo, ou não é todo mundo que tem a luz do Espírito Santo. São Judas Tadeu perguntou: Mestre, por que o Senhor se revelará a nós e não a todo mundo? Me revelarei a qualquer um que vive na prática os meus mandamentos. Então, este é o ensinamento de Jesus, a resposta de Jesus Cristo para nós. Deu a São Judas Tadeu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, continua já em sala de aula, como já mostrei antes, e vou mostrar agora o cúmulo. Se as duas antes foram escandalosas, essa é muito mais escandalosa. Aí, justamente para destruir a família. Usando camisinha, pode fazer a orgia à vontade. Usou comprimido, pode fazer a orgia à vontade. Então, em sala de aula, uma professora ensinando a colocar uma camisinha com a própria boca no pênis de um jovem. É verdade. Se ainda não sabia, vai saber. E se sabia e não denuncia, misericórdia de nós, Jesus. Mas veja o constrangimento dos outros na sala, que depois aplaudem com um sorriso amarelo, onde a maioria dos jovens baixa a cabeça, escandalizados, mas uma professora fazendo isso. Preste atenção. Então eu vou fazer a demonstração para vocês, e vocês vão fazer com as carinhas por casa de vocês, etc. Da seguinte forma: tira o arzinho. Claro que eu. Então assim, lá vai. Coloca. Então, é para nós vermos isto e ficar calado? E ficar quieto? Onde as pessoas dão vazão aos seus instintos? Nem animais. Os animais, eles só se relacionam para reproduzir. E no ciclo e na hora certa. O leão, o cavalo, o boi, todos eles só têm as suas relações no tempo certo. Como ser humano, que tem um corpo sadio, que o homem tem atração por mulher e mulher tem atração por homem. Isso é normal. Não é normal é você dar vazão aos instintos, não digo animalesco, mas satanesco, de achar que determinadas atitudes, como quer que seja, ou muito grave ou muito pior em público, e mais grave ainda ensinando as crianças, os jovens e os adolescentes. Que uma senhora que faz um negócio desse numa sala de aula, ela está mostrando o que é
Eu disse para um amigo meu, isso daí, nem as prostitutas que ganham dinheiro com sexo fazem isso no meio da rua. Porque na época que eu era adolescente, via muitas vezes quando alguém falava um palavrão, a prostituta dizia, olha a criança, respeite. Se respeite. Hoje não tem mais isso, pelo amor de Deus. Em sala de aula. Ainda diz sou cristão, ainda dizem que são cristãos. Cristão não, é anticristo. A palavra de Deus nos ensina que o anticristo vai se manifestar. E já está se manifestando. Nas novelas, na televisão. Nós não podemos concordar com isso. O espírito do inimigo está agindo em todos os lugares. Para desestimular, para contestar, para agir com palavras, gestos e atitudes contra os cristãos. Ou seja, contra Jesus. Por quê? Digo contra Jesus. Porque quando você persegue a igreja, quando você persegue um cristão que defende a fé, que defende o Cristo, você está perseguindo Jesus. Lembra-se de Saulo, São Paulo, quando ia para Damasco, perseguindo e matando os cristãos? Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem é você? Sou eu, a Jesus, a quem tu está perseguindo. Jesus já estava nos céus. Saulo estava matando e perseguindo os cristãos. Então, ninguém pense que perseguindo a igreja vai falar em nome de Jesus, porque você está perseguindo Jesus. Você está perseguindo, está jogando mais uma vez aquela lança no peito de Cristo. Anticristo. Anticristãs. Com atitudes pornográficas e imundas. Não é que o sexo seja uma imundice, não. O sexo é bom, inclusive para a saúde, é bom para a vida do casal. Une e faz parte da vida humana e do projeto de Deus. Porque procria o ser humano, mais filhos para Deus. Crescei e multiplicai. Mas não é disso que esse pessoal está falando. Eles estão falando da destruição, justamente da família. Para unir homem com homem, mulher com mulher, crianças sem ter rumo, sem ter um entendimento reto. Isso não vem de Deus, não. Quem quiser ser lésbica, quem quiser ser homossexual, quem quiser seja o que quiser. O problema não é esse, a discussão não é essa. Cada um assuma o que quiser. Agora, e de encontro aos valores cristãos, e dizer que tem que rasgar a Bíblia, ou dizer que uma professora que é cristã e vai à escola tem que esquecer da sua Bíblia para ensinar os alunos, esquece que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Repito. Então um professor, um radialista, um jornalista como eu e outros, o padre, o bispo, os pastores, os cristãos, vão falar de Jesus, vão anunciar a palavra de Deus, vai denunciar as injustiças, as mentiras, as enganações, os falsos pastores que aparecem. Chama atenção para um ponto aqui. João Willer é deputado. Veja a importância de nós cristãos elegermos pessoas comprometidas com a fé. Porque nós temos um mau costume, os cristãos, de querer rotular um cristão católico quando ele aparece como candidato. Olha aí o interesse dele, era ser político. Como se a política fosse uma coisa ruim. A política é uma coisa boa. Nós fazemos política dentro de casa, no comércio, no nosso relacionamento. Aqui é política de religião.
Então, eleger pessoas que tenham compromisso com Jesus e não eleger pessoas que defendam ideologia de gênero, nem aborto, nem a destruição da família, e pessoas que acham que religião tanto faz, ter como não ter. Ou seja, ele é Deus de si mesmo e basta. Então, vamos pedir a Nossa Senhora, neste dia que celebramos a natividade, ou seja, o nascimento de Maria, que já nasceu dentro do projeto de Deus, que foi pura antes e depois do parto, e para que a salvação viesse ao mundo, Deus a escolheu. E ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Que nós também saibamos, como Maria, e pela oração dela, dizer: eis aqui os servos e serva do Senhor. Faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra, para que a palavra de Deus possa se tornar carne em nós, nas nossas famílias, e viver conosco, como diz a palavra de hoje, do Evangelho de hoje. Dia 8 de setembro de 2018. Ele se chamará Deus conosco. Ele é o Deus conosco. Deus está conosco. Deus está com a gente. Deus está na minha casa, na sua casa, no seu coração. Que a Virgem Santíssima, que São Miguel Arcanjo, São Rafael e São Gabriel nos ajude no combate contra Satanás, que quer destruir a fé cristã, mas não conseguirá. Estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo, e as portas dos infernos não destruirão a minha igreja. A minha igreja, não as minhas igrejas, disse Jesus. A minha igreja. Deus te abençoe, nos abençoe, porque a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.